é prudente aguardar alguns dias. Ele é conhecido por ter um temperamento volátil e talvez até retroceda nesta questão do compromisso desfeito. No final daquela tarde, a ventania conduzia a poeira vermelha em espiral rumo ao céu carregado de nuvens escuras, anunciando um temporal. Os rapazes preferiram silenciar sobre a desagradável conversa e após o jantar todos se recolheram. Henrique tentava, em vão, conciliar o sono. Refletia sobre os últimos acontecimentos e escutava a chuva no telhado e o vento açoitando as árvores. Há muito não ouvia as chuvas torrenciais que caíam no Brasil trazendo vida após um longo período de estiagem. Ouvia os cães agitados que latiam em uma espécie de coro e algo mais que parecia ser o barulho de passos na varanda. Completamente desperto, registrou os sons da aldrava da porta central batendo, indicando que apesar da noite alta e da tempestade tropical tinham visitas. Acendeu uma lamparina a querosene e ao aproximar-se da porta reconheceu a voz do que parecia ser de Serafim. Resoluto abriu a porta e foi surpreendido pela presença dele acompanhado de uma jovem completamente molhada. O que aconteceu, Serafim? Vamos entrar. Henrique observou o escravo e a moça. Aturdido pela presença inusitada de uma jovem sozinha, aguardou alguma explicação. Senhorzinho, disse Serafim, a menina Elisa precisa de ajuda. Ela queria esperar o amanhecer para vir aqui, mas senhorzinho Pedrinho não vai gostar se não for avisado. Henrique aproximou a luz bruxuleante e, só então, reconheceu na jovem enlameada de cabelos desgrenhados a noiva do irmão. Elisa. Desculpe-me. Não quero incomodar, mas não tinha para onde ir. Pensei em me esconder da chuva até de manhã e só então falar com Pedro. Henrique olhou o rosto sujo de lama e supôs que enxergava lágrimas nos olhos avermelhados. Concluiu que algo grave havia ocorrido e a conduziu ao interior da sala e pediu. Sente-se aqui, não se aflija. Aguarde só um instante, vou buscar Pedro. Henrique desapareceu na escuridão e logo retornou com Pedro e a mãe, que ouvindo as vozes dos rapazes, acompanhou-os. Velas dispostas em vários candelabros foram acesas. Elisa se viu rodeada de vários pares de olhos indagadores. Envergonhada, manteve os olhos fixos no assoalho de madeira brilhante. Sob seus pés havia se acumulado uma pequena quantidade de água. Elisa, o que houve? Ela não respondeu e Pedro continuou, está machucada. Ela apenas chorou sinalizando com a cabeça que não estava ferida. Minha filha, não chore. Tudo passa. Vou buscar uma toalha e um agasalho. Vale aquecer e, enquanto isso, providenciaremos um chá, falou Anita se encaminhando para a cozinha. Pedro sentou próximo à noiva, desejando que ela se tranquilizasse, segurou-lhe a mão. Nina, esposa de Henrique, atraída pela movimentação, uniu-se aos demais. Após ligeiros cumprimentos trocou algumas palavras em voz baixa com o esposo. Em seguida reinou pesado silêncio. Sente-se melhor? Perguntou Anita após a moça tomar a bebida quente. Sim, senhora. Elisa desviou o olhar para um ponto da sala sem conseguir encarar os demais. Quer falar a sós com Pedro? Inquiriu Anita, compadecida diante do constrangimento da nora. Não, senhora. Acho melhor que todos saibam, pois não sei o que meus irmãos farão quando descobrirem que estou aqui. Elisa respirou fundo buscando forças para explicar-se. Soube que meu pai veio aqui hoje. Ele chegou à nossa casa muito agitado, dizia que Henrique e Pedro espalhariam a desordem, o caos, com as ideias de abolição, que eram irresponsáveis colocando em risco a segurança de todos nós. Repetia descontroladamente que durante a conversa com vocês, nunca fora tão ultrajado em toda a vida. Praguejava e dizia muitas coisas horríveis, queixou-se até do barão.
Começou a reclamar de tonturas, dor na cabeça e repentinamente caiu, parecia desmaiado. Minha mãe gritava, meus irmãos tentaram socorrê-lo, mas ele não voltou a si. Faleceu? Indagou Pedro perplexo. Acho que sim. Não sei. Minha mãe chorava desesperada e meus irmãos começaram a gritar ofensas e ameaças a vocês. Eu os defendi, eles se enfureceram ainda mais e acabaram por me expulsar da fazenda. Elisa interrompeu a fala com a voz embargada, as feições pálidas deixavam transparecer profundo cansaço. Expulsaram. Deixaram que saísse sozinha e caminhasse durante horas sob a tempestade à noite. Enlouqueceram. Pedro, não adianta exaltar-se. Interveio Anita tentando apaziguar os ânimos. Graças a Deus Elisa conseguiu chegar aqui sem perder-se na mata ou sofrer maiores danos. Agora precisamos cuidar dela. Anita voltou-se para a futura nora e convidou. Venha minha filha, nosso lar é também sua casa. Um banho quente, um longo descanso e amanhã tomaremos outras providências. Mamãe, espere um instante. Pedro abaixou-se diante de Elisa que continuava sentada e explicou. Elisa, é verdade que hoje seu pai esteve aqui nos pedindo satisfações sobre nossa conduta em relação aos escravos. Embora tenha sido um pouco rude conosco, eu e Henrique não perdemos a compostura. Acredita em mim? Sim, acredito. Há um bom tempo observo papai atormentado com a possibilidade de alforriar os escravos. Só falava nisso e mostrava-se cada vez mais desequilibrado. Infelizmente hoje aconteceu o pior. Sentimos muito por você e sua família. Disse Henrique. Henrique, acalme seu irmão. Solicitou Anita. Eu e Nina cuidaremos de Elisa. Poucas horas depois o sol surgiu. Aquele foi um dia atípico na fazenda Ouro Verde. Atendendo aos pedidos da mãe, Henrique e Pedro instruíram os capatazes sobre as tarefas do dia e não saíram do solar. Anita afligia-se pela segurança dos filhos e clima tenso espelhava-se nas feições de todos. No meio da tarde, Mário ali chegou trazendo a triste confirmação da morte de Benevides. Elisa continuava chocada com o terrível desfecho e Pedro solicitou à cunhada que lhe fizesse companhia. Com o propósito de resguardá-la de maiores sofrimentos, preferiu conversar reservadamente com os demais familiares. Com a fisionomia contraída em sinal de tensão, Mário ouviu os sobrinhos relatarem as notícias sobre os últimos acontecimentos envolvendo a visita de Benevides. Pedro concluiu as últimas informações dirigindo-se à mãe e ao tio. Eu e Henrique apenas suspeitamos que ele tenha sido o mandante do incêndio, mas não temos provas, e mesmo que o autor seja ele, evitarei que o assunto chegue aos ouvidos de Elisa. Desnecessário dizer que não vou cancelar o casamento. Por mim, desejo que Elisa não volte mais lá, a não ser que receba um aceno de paz. Anita exasperou-se. Meu filho, também é desnecessário justificar a minha angústia. Como vou ficar em casa sabendo que a qualquer momento algo sinistro pode ocorrer? A partir de hoje, vocês não vão mais cavalgar sozinhos por aí. Mãe, não somos mais crianças. Não cometemos nenhum crime, nada justifica ficarmos trancados quando há tanto para fazer. Vamos reforçar a segurança, mas não seremos reféns em nossa própria casa. Eles não ousarão atacar a mim ou a Henrique. Mário, que até então ouvia tudo em silêncio, resolveu interferir. Pedro, é preciso considerar as palavras de sua mãe e agir com sensatez. Concordo com você, os irmãos de Elisa não virão aqui, mas poderão ser os mandantes. Em todo o Brasil uma tocaia era uma retaliação comum. Quantos perdem a vida em crimes inexplicáveis? E ainda é preciso considerar a presença de Elisa nesta casa sem estar casada.
Henrique observou o rosto atormentado do irmão e contemporizou. É certo que não podemos perder a coragem e tampouco ser imprudentes. Deveremos agir com cautela, sem acirrar os ânimos já exaltados. Penso que a decisão de cancelar o casamento foi mais um rompante do seu sogro. Pergunte a Elisa, talvez ele não tenha manifestado oposição à família. Se for a vontade dela continuar, prossigam com os planos sem alarde. Qual é a idade de Elisa? Você tem a documentação exigida pela igreja? Indagou Mário. Ela completou 21 anos e, sim, temos a documentação exigida. Eu e Elisa a levaríamos ao padre Antero. Filho, diante das circunstâncias é inviável envolver o padre numa confusão dessa magnitude. Anita fitava o semblante do filho. Entristecida, lamentava imensamente a falta de Leopoldo em um instante tão decisivo. Mário propôs. Pedro, temos uma residência em Petrópolis e não há um lugar mais bonito e tranquilo para um casamento. Conheço o clérigo da cidade, ele atenderia a um pedido meu com satisfação. Henrique entusiasmado acrescentou. Mamãe e Alice poderão acompanhá-los até o dia da cerimônia. Eu ficarei aqui, à frente de todas as atividades para que possa ir tranquilo. Pedro os olhava indeciso. Anita complementou. Filho, seu irmão está certo. Quando eu e seu pai fomos ao casamento dele em Portugal, você assumiu todas as tarefas, sozinho. Os últimos tempos foram tão difíceis, uma viagem lhe fará bem. Afinal, você e Elisa apenas aguardavam a melhor oportunidade e estarão meramente alterando detalhes do roteiro. Ainda que triste, Pedro conseguiu esboçar um sorriso. Diante da reação muito típica da mãe era impossível não recordar a reação do pai, quando em outras ocasiões, perante situações complexas, ela tinha o dom de minimizar as dificuldades. Se Alice tivesse, o pai faria um gracejo e no fim concordaria, pois semelhante a ela, também tinha um temperamento otimista. Diante das inúmeras sugestões apenas retrucou. Agradeço o apoio e os bons conselhos, estou mais aliviado. Porém, preciso ouvir Elisa antes de tomar qualquer decisão. Papai sempre nos deu bons exemplos e ele assim o faria. Poderia parecer teimoso aos olhos de quem não o conhecia bem, mas sabemos que jamais desconsiderava a opinião de mamãe. Anita, que até então continha as lágrimas, comoveu-se e abraçou o filho. Elisa aceitou os novos planos, mas desejou obter a permissão e bênção da mãe ao casamento. Na impossibilidade de voltar à fazenda, aguardou o 7º dia após a morte do pai. Durante a missa celebrada em memória dele, realizada na igreja da cidade, a jovem permaneceu na sacristia onde pode falar com a mãezinha sem despertar a ira dos irmãos. 2 dias depois, uma caravana saía da fazenda Ouro Verde. Anita, Pedro e a noiva, acompanhados por alguns servos, partiram rumo ao Rio de Janeiro e posteriormente a bela Petrópolis. Naquela que talvez fosse a cidade mais portuguesa do Brasil, na presença de poucos familiares de Pedro, o sacerdote amigo de Mário celebrou o casamento. Benevides, por sua vez, partiu da terra. Ele se foi com o coração vazio dos dons que nunca se ocupara em desenvolver e por longo tempo assim permaneceu. Encontrou dificuldades em aceitar outra realidade, posto que, jamais havia meditado sobre o quanto a vida material é efêmera, nunca pensara na possibilidade de enfrentar outras leis que não fossem aquelas abalizadas pela sua própria opinião. Cultuou a própria personalidade acima de quaisquer afeições. Portador de um orgulho imenso, reverenciava a si mesmo, sendo rude e intolerante com todos aqueles que não partilhavam de suas convicções, de suas ideias, sempre carregadas de preconceitos de classe social e raça. A ambição desmedida fez vislumbrar um mundo de grandezas ilusórias, envolvendo em uma espécie de vertigem que lhe entorpeceu os sentidos,
lançando-lhe um véu que empanou a visão e o fez desviar-se do real propósito de sua última encarnação. A ele havia sido concedida a oportunidade de ser o detentor de grande fortuna para que pudesse impulsionar o desenvolvimento da região onde vivia, utilizando-se dos recursos materiais a fim de difundir o progresso e as boas obras. Contudo, utilizou o livre-arbítrio para colocar tais posses a serviço das próprias paixões sem preocupar-se com os danos daí advindos. Aliado da realidade da vida imortal, considerou a existência terrena sob o prisma do egoísmo, cultivou o apego aos bens efêmeros causando o enfraquecimento das próprias faculdades de amar ao próximo como a si mesmo e a Deus como o verdadeiro Senhor. Assim que rompeu o último liame magnético que o mantinha junto ao corpo físico, viu-se em uma localidade repleta de densos nevoeiros. Atordoado, corria na vã tentativa de fugir das vozes perturbadoras que gritavam cruéis sentenças condenatórias. Benevides, procura os teus cofres. Siga a infeliz, na tua sina. Tu que na ânsia de ter sempre mais, ignoraste a própria condição íntima de escravizado, pois, nenhum dos filhos da África, mantido sob severo jugo em tuas senzalas, era mais escravo que tu mesmo em relação a qualquer vintém. Coronel, quem foi de fato o proprietário? Quando na verdade foi o dinheiro, o teu senhor, o grande legislador que te ditou as normas. Mas, o término de tua existência terrena despojou-te de tudo, inclusive do corpo e de todas as posses que apenas serviram para adornar-te o orgulho. Algumas vezes via os autores dos inclementes libelos. Alguns eram antigos escravos, confuso. Concluiu que eles haviam se transformado em demônios. Tentava devolver as agressões e ouvia sinistras gargalhadas dos espectros que desapareciam na noite. Em uma escuridão que lhe parecia eterna. Não conseguiu atinar onde estava e perdeu a noção do tempo. Ele fugia sempre, até que a própria consciência lhe gritasse o título mais nobre, antes de pertencer a qualquer casta. Era ele um filho de Deus com todas as glórias e responsabilidades oriundas de tal filiação. Exausto, enfermiço, décadas depois foi socorrido. Capítulo 8. Entre dois mundos. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem. Se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo, 2 Coríntios 12, 2-4. Após o casamento, Pedro continuou a rotina de trabalho árduo em múltiplos encargos na fazenda. Enviaram uma carta aos irmãos e à mãe de Elisa comunicando a decisão sobre o matrimônio. Esclareceram que um padre amigo da família havia conduzido a cerimônia em Petrópolis, local onde este residia. Informaram ainda que, caso desejassem visitá-los, todos seriam bem-vindos. Mas, submetidas ao autoritarismo dos filhos de Benevides, que constituíram-se nos únicos detentores de todo o patrimônio financeiro deixado por ele, Elisa continuava a encontrar-se com a mãe após a missa, no salão paroquial, uma vez que os irmãos rejeitaram qualquer aproximação com a família Lira Brandão. No meio do ano seguinte, Alice concluiu o curso normal, casou-se com o professor José Fernandes e continuaram a residir no Rio de Janeiro. Periodicamente vinham à fazenda, ocasião em que abrilhantavam as reuniões de estudo acerca do espiritismo. Anita apaixonara-se pela doutrina espírita, estudava diariamente. Vez ou outra crivava Nina e os filhos de perguntas. Tamanho interesse por uma crença que lhe trazia o consolo da fé na imortalidade da alma preencheu algo do vazio deixado pela ausência de Leopoldo. Henrique ainda permanecia junto a Pedro auxiliando a execução dos projetos que idealizaram. Não raro, através dos canais da intuição recebia orientações espirituais sobre o trabalho a ser realizado. Iniciaram a construção das instalações das escolas de alfabetização, de corte e costura e carpintaria.
Onde está o teu tesouro está o teu coração. Ensina-nos Jesus a respeito da lei de sintonia, sob a qual estamos todos submetidos. Henrique, durante o dia exercitava a vigilância em torno dos próprios pensamentos, pautava as próprias atitudes baseando-se no cultivo da benevolência e da moral cristã. Sintonizado com mentes operosas a realizar o bem, para ele era comum o fato das atividades do dia se desdobrarem em extraordinárias horas de trabalho durante a noite. Durante o sono, o espírito conquista relativa liberdade, embora permaneça atado ao corpo material por um laço fluídico e elástico, ele deixa o arcabouço físico e parte rumo ao alvo de seus interesses. Henrique apreciava o estudo. Desejoso de saber para servir sempre mais, frequentava aí, outras vezes até auxiliava, os cursos promovidos por dedicados instrutores residentes no mundo espiritual. Naquela noite viu-se em duplicata. Seu corpo espiritual pairava sobre o corpo físico adormecido e sem assustar-se percebeu que tinha companhia. Muito contente reconheceu o irmão Ávila, o devotado amigo que o auxiliara em muitos lances da existência. Abraçou-o e o ouviu em conversa telepática. Meu amigo, hoje faremos uma visita a um mente muito caro ao teu coração. Muito satisfeito, Henrique pensou. Meu pai. O amigo espiritual apenas sorriu e o apressou. Ainda não é o teu pai. Vamos. Logo descobrirás. Impulsionados pela vontade, planaram no espaço deixando a Terra cada vez mais distante. Henrique não saberia precisar quanto tempo levou até que se viu diante de uma sólida construção, sempre acompanhado pelo abnegado amigo que o guiava. Subiram alguns degraus e adentraram por uma porta cuja altura tinha grande dimensão. Aproximaram-se de um vistoso balcão onde foram recebidos por uma jovem sorridente. Henrique concluiu que a visita foi previamente agendada, pois assim que foram identificados puderam entrar. Henrique observou o local e tentou memorizar cada detalhe. Notou as amplas janelas vedadas por material translúcido, semelhante ao vidro, ergueu os olhos e observou que o teto pairava a muitos metros do chão. Tudo era amplo e imerso em suave claridade. Irmão Ávila estava familiarizado com o local, pois, com segurança, o conduziu a um comprido corredor ladeado por muitas portas. Seria aquele lugar um grande hospital? Irmão Ávila olhou e respondeu à indagação mental. Sim, é um hospital localizado em um dos postos de assistência e amparo, situado em esferas espirituais próximas à crosta terrestre. Muitos trabalhadores do lugar passaram por eles, alguns compenetrados, outros ofertaram olhares e sorrisos de boas-vindas. Atravessaram uma das portas e se depararam com uma saleta, algumas poltronas, em um dos cantos delicadas flores repousavam sobre uma pequena mesa. Assim que entrou, Henrique foi surpreendido com o abraço do avô Miguel Ferraz. Avôzinho, quantas saudades! Trabalha nesse hospital? Meu pai está hospitalizado aqui? Não, este não é meu local de trabalho. A tragédia que se abateu em meu lar quando minha nora, a mãe de tua mãe tragicamente pôs fim à própria vida, causou em mim muita sensibilidade em relação a esse tema. Estudei e meditei em torno do suicídio. Ainda na Terra atendi muitos casos de pacientes que manifestaram a intenção de desistir de tudo. Quando aqui cheguei, fui convidado a trabalhar em uma cidade espiritual dedicada a receber aqueles que partiam da Terra de forma tão lastimável. Miguel continuou. Quanto ao teu pai, ele não está mais hospitalizado, mas por ora, a tua visita é intempestiva. Está melhorando a cada dia. Em breve estará mais adaptado à nova vida e poderá recebê-lo. Hoje, há alguém mais necessitado de teu amor que muito se beneficiará com a tua presença. É uma jovem que está muito fragilizada, provém de uma encarnação na França, onde novamente falhou nos propósitos de soerguimento moral.
desencarnou em lamentável estado de revolta e desespero. Aqui foi hospitalizada após ser socorrida em regiões inferiores. Está ligada a nós pelos sagrados laços das afeições espirituais. Outrora muito amou a antiga família, mas diante de profundos conflitos e mágoas afastou-se. Infelizmente permaneceu nerada de débitos clamorosos. Impressionado com o relato, Henrique indagou: "Poderei vê-la?" "Claro. Vamos." Acompanhados por discreto enfermeiro, adentraram um amplo salão que abrigava diversos leitos ocupados por indivíduos inertes. Silenciosamente aproximaram-se de uma jovem que jazia imóvel. Henrique a olhou detidamente. Pálida, parecia dormir, não fosse a expressão de terror com que contraía as feições abatidas, dando a ideia de que estava imersa em atroz pesadelo. Enternecido, Henrique foi tomado de grande compaixão, desejou acordá-la, abraçá-la, infundir-lhe vida. Miguel leu em seus olhos a súplica muda e sinalizou que não deveria tentar. Henrique relanceou os olhos pelo recinto. Sabia que o manto de quietude e imobilidade que pairava sobre o ambiente apenas escondia uma infinidade de aflições inarticuladas. Sentiu o coração confranger-se. Impotente, fez o que sabia ser o melhor remédio. Ao pé do leito, fechou os olhos e buscou a figura poderosa de Jesus. Em sua tela mental, surgiu a imagem do meigo Rabi. Visualizava-o ali impondo suas divinas mãos sobre cada um dos doentes, inundando-os com seu magnetismo curador. Permaneceu em prece por alguns minutos e quando abriu os olhos viu que a jovem parecia mais serena, porém, continuava adormecida. A um sinal de Miguel retiraram-se e retornaram à saleta. Henrique foi o primeiro a falar. "Todos parecem dormir." O avôzinho respondeu. "Aparentemente dormem, mas não repousam. Ficam enleados nas imagens perturbadoras que lhes povoam a mente. Cada um deles tem uma trajetória única, cada caso encerra uma enorme gama de dores muito peculiares a cada somatória de experiências. Mas, se pudéssemos resumir em uma única explicação, diríamos que diante da própria consciência ultrajada por culpas e terríveis remorsos, sentem-se fragilizados diante de futuros desafios e buscam a negação da vida, uma espécie de entorpecimento, mesmo que temporário. Essa jovem pertence a tal grupo. Sinto que fomos muito próximos. Quando se deu a ruptura dos laços de afeto?" Irmão Ávila respondeu com a objetividade que o caracterizava. "Não adiantaremos muitas informações. Sabemos que ao buscar os interesses do espírito, pautando tuas atitudes em consonância com a moral do Cristo, estás menos sujeito às influências da matéria. Tal conquista aliada à proximidade com ela acionará alguns mecanismos do inconsciente e te fará recordar naturalmente. Isso é o ideal, pois recordarás o que estiveres preparado para saber sem sobressaltar-se." Miguel acrescentou bondoso. "No momento podemos esclarecer que na encarnação anterior à última existência dela na França, era sua irmãzinha, chamavam-na Esther. Naquele tempo viveram em Lisboa, eram filhos do casal Levi e Isabel. Hoje os teus pais, Leopoldo e Anita. Não te inquietes imaginando que és o responsável por tal afastamento." Henrique sentiu o impacto do reencontro e das informações inesperadas. Absorto, ouviu a voz do irmão Ávila. "É hora de despedirmos, voltaremos outras vezes. Temos autorização para participar, juntamente com os trabalhadores deste setor de atendimento, da terapêutica de refazimento espiritual através de preces e meditações em benefício deles. Voltaremos aqui durante alguns dias da semana." Determinada noite, durante o sono, Henrique registrou a presença do avôzinho Miguel e o cumprimentou afetuosamente. Saíram rumo às moradias situadas no espaço. Finalmente, o jovem visitou Leopoldo. "Pai e filho,
Tomados de grande emoção, abraçaram-se felizes por se reencontrarem. Paizinho, como tem passado? Quando cheguei fui submetido a um tratamento, agora me sinto melhor. Vivo aqui na companhia de teu avô Duarte. É uma cidade aprazível que lembra algumas regiões serranas do Rio de Janeiro. Preciso saber como estão todos. Diante da curiosidade irrefreável do pai, as questões eram respondidas e multiplicadas em infindáveis detalhes. Até que Miguel os interrompeu. Leopoldo, em breve terás permissão para visitá-los e apaziguar a saudade. Henrique sentiu que o pai abalara-se com iminente despedida, abraçou-o e prometeu. Voltarei. Em pensamentos estamos sempre juntos. Cuide-se, meu filho. Sei que você e Pedro almejam algumas modificações na rotina de Ouro Verde. Executem as mudanças. Muito tenho lamentado por não ter libertado os cativos. Ninguém me acusa, mas em minha consciência está implícita a desaprovação por tantos equívocos. Henrique refreou-se a tempo de esclarecer que por lealdade a ele, Anita ainda não concordara com tais modificações. Julgou ser inoportuno e até mesmo cruel lançar mais esta responsabilidade nos ombros do pai que ainda lutava para fortalecer-se. A partir desse dia, alternavam-se as visitas, ora Leopoldo recebia o filho, ora visitava a fazenda. Com que satisfação revia os campos cultivados com esmero. Quanta emoção ao abraçar os filhos e a esposa. Certa vez, ao ser surpreendido pela vidente Palmira, devolveu-lhe o sorriso e pensou que até dela sentia saudade. Numa das ocasiões em que Henrique visitou o pai, ouviu dele. Henrique, eu aqui cheguei há pouco tempo e ignoro o que vivemos em vidas anteriores. Segundo fui informado, acessar tais arquivos não é recomendável em meu atual estágio, visto que causaria mais perturbação que bem-estar. Soube através de Miguel do caso da jovem Esther, que é alguém que amamos e precisa do nosso concurso a fim de retornar à Terra. Miguel acrescentou. Será uma existência cheia de desafios, para ele e consequentemente para os pais, em cujos mapas de expiações constam o dever de reerguer uma alma frágil e descrente de si mesma. Detentora de poucos méritos e simpatias, assim poderia ser encaminhada. Porém, a lei de amor e caridade manda que atenuemos os sofrimentos uns dos outros, aproximar-se das antigas afeições, especialmente de Anita, converterá o recomeço de Esther em uma etapa com maior chance de êxitos. Num átimo Henrique compreendeu a proposta. Auxiliar Esther era algo sobre o qual refletia desde as primeiras visitas, sem titubear respondeu. Estou pronto. Mas não é uma decisão unicamente minha, uma vez que envolverá Nina de forma muito profunda. O avô Miguel exclamou, comovido. És um valente soldado do Cristo e sabia que não recuarias diante da batalha. Será árdua a luta, mas como bem sabes, não estarão sós. Contudo, tratando-se de Nina, o caso vai além de quaisquer benefícios proporcionados a Esther. Existem outros objetivos, e será, também, sublime oportunidade de resgatar antigo débito. Em longínqua época, Nina feriu um coração amigo provocando a derrocada moral desse irmão. Agora, ao acolher Esther que é tão filha de Deus quanto o outro, ela estará libertando-se de uma culpa que lhe tolda a consciência e lhe impede o acesso às regiões mais felizes. Irmão Ávila considerou de forma prática. A partir de hoje Nina poderá visitar Esther, ela já despertou. Embora permaneça atordoada pelos miasmas insalubres acumulados no perispírito, a presença de vocês será de grande valia. Despediram-se mais uma vez. Conforme o combinado, Henrique e Nina visitaram Esther algumas vezes e a cada encontro percebiam que ela estava mais lúcida, porém, apática. Convidada a caminhar pelo gracioso jardim que circundava o parque hospitalar recusava-se a ir,
permanecia longo tempo imóvel, o semblante triste a olhar o cenário em volta, como que a cismar em torno de conflitos íntimos e dolorosos. O tempo passava sem que ela manifestasse algum avanço, embora estivesse cercada de abnegados terapeutas. Em sua rotina diária, Henrique mantinha a disciplina de preces e meditações diárias. Durante esses instantes, muitas vezes desprendia-se do corpo, visitava lugares na terra e fora dela. Tinha premonições de fatos que se concretizariam no futuro e a partir do momento em que visitou Esther, passou a rever alguns fatos da anterior existência, em Lisboa. A princípio em momentos fugazes alcançava uma pequena lembrança, até que as cenas se encadearam e desfilaram em sua mente fazendo-o ciente de alguns episódios. Um tanto atordoado pelas revelações, compreendeu o entranho do amor que o ligava à família, em especial à mãe, da qual se compadeceu até as lágrimas, ao refletir sobre o quinhão de responsabilidade que lhe pesava nos ombros. Decifrou a causa da antipatia do pai em relação ao escravo Bento e do afeto deste por Pedro. Passou longos momentos associando as recordações a tudo que aprendera na doutrina espírita e, cada vez, mais amava os ensinamentos contidos no Espiritismo por expor tais fatos com a lógica fundamentada na legislação divina. O sol brilhava no céu muito claro, era domingo, dia de descanso na fazenda Ouro Verde. Henrique aproveitou a pausa na rotina diária para mostrar alguns recantos da fazenda à esposa. Anita, acompanhada de Nina, preparava uma cesta cheia de guloseimas. O ambiente conjugado à cozinha tinha as paredes preenchidas com prateleiras abarrotadas de alimentos previamente preparados. Henrique as encontrou ali. Enquanto a mãe trabalhava, ele indagou: "Mãe, por onde andara Marion?" Antes de responder ao filho, Anita explicou a nora: "Quando cheguei ao Brasil, vim acompanhada de uma preceptora francesa. Após meu casamento ela preferiu continuar no país e tornou-se professora em um dos educandários da capital. Quando meus filhos estavam em idade escolar, Leopoldo fez a ela uma proposta irrecusável e então, ela passou a residir conosco. Foi a primeira professora dos meninos. Eles cresceram e ela continuou a viver aqui. Era antes de tudo uma amiga, assim a considerávamos. Porém, certa noite, sem despedir-se ou avisar a nenhum de nós, partiu com o irmão de Zefina, uma de nossas servas. Marion, que detestava os escravos e os considerava uma raça inferior, foi seduzida pelo escravo liberto que fez fortuna nos garimpos da região das Minas Gerais. Ele aqui esteve como comerciante, negociava com Leopoldo e assim se conheceram. Voltou-se para o filho e respondeu: As últimas notícias não são nada boas. Detentor de muitas posses, o antigo escravo tornou-se, por sua vez, proprietário de irmãos de raça escravizados por ele e Marion. E ela tem a fama de ser uma cruel e temida senhora. Henrique fitou a mãe, estarrecido com o desfecho da história. Preferiu não estender o assunto, olhou para a cesta e a repreendeu de forma afetuosa. O que é isto? Parece que iremos atravessar o Brasil. Ficaremos fora apenas algumas horas. Anita ignorou o comentário e pediu: Peguei aquele pote com os biscoitos favoritos de Nina. Nina notava que mãe e filho agiam em perfeita sintonia, conversavam e trocavam sorrisos enquanto Henrique pegava objetos em prateleiras mais altas ou aqueles mais pesados. Anita transferiu os alimentos para pequenos recipientes e nenhum detalhe foi negligenciado. Observando-os, Nina compreendeu que o esposo sempre dissera, que Anita era dedicada à família, sempre presente na vida dos filhos. Ela própria sentia-se alvo de doces atenções. Desde que chegara surpreendia-se com os pequeninos e, inesperados gestos de gentileza. Enquanto a observava, selecionando alguns petiscos que apreciava, percebeu que em seu coração nascera um afeto filial pela sogra. Partiram de charrete.
O dia luminoso estava repleto do vento suave que ainda trazia a aragem fresca da manhã. Henrique observava a esposa em seu vestido gracioso, o chapéu de abas largas a proteger a pele delicada. Envolta em nuances de sombra e luz, assemelhava-se às musas dos pintores renascentistas. Ao passarem por uma frondosa árvore, repleta de flores que exibiam o tom de um vermelho exuberante, comentou: "Apresento-lhe o flamboyant, a árvore mais bela dos trópicos." Nina sorriu diante da formalidade exagerada e pronunciada entusiasmo quase infantil. "Não desejo menosprezar o seu talento, mas seus desenhos e pinturas não fazem jus às belezas do Brasil." Enamorado pelo país em que nascera, Henrique devolveu-lhe um sorriso cheio de satisfação. Nina observava todo o ambiente em volta, para ela tudo era novidade. Passaram pelo engenho, pelos grandes celeiros, canaviais e os extensos cafezais. Chegaram ao rio. Henrique parou a carruagem à sombra das ramagens de uma árvore e disse: "Agora, continuaremos a pé." Ao descerem uma encosta suavemente inclinada, recoberta por pequeninas flores silvestres, já era possível ouvir a musicalidade do som das águas. O rio caudaloso atirava-se do alto e desaguava em graciosa cachoeira que caía dentro de um círculo rodeado de pedras, formando assim um pequeno lago. Nina olhava a paisagem exuberante e comentava tudo com deslumbramento incontido. "Veja. Através da água é possível ver as pedrinhas ao fundo. São brancas, ovaladas e parecem que foram lixadas pela ação da natureza. E o perfume, adocicado, sem igual. De onde vem? Olhe ali, junto à margem, folhas de um verde escuro e brilhante ostentando flores brancas. São os jasmins, os donos desse aroma." Sentaram-se à beira do rio e pequenos pássaros voejavam emitindo graciosos trinados. Henrique falou nostálgico: "Eu e Pedro chamávamos aqui de nosso lugar. Mas as águas nem sempre são tão plácidas e claras. Certa vez fomos pescar onde há maior profundidade. Havia chovido bastante e a água estava barrenta e revolta. A linha de pesca enroscou em algo que estava no fundo do rio. Eu e Pedro éramos acostumados a nadar, tinha apenas 8 anos, e sem pensar em maiores consequências, saltei. Acabei com um dos pés preso em um emaranhado de raízes e cipós. Pedro desesperou-se, gritava meu nome e Bento, que nos observava de longe, correu e mergulhou no local apontado por Pedro, conseguindo salvar-me. Ambos poderiam ter morrido. Sim. Bento sempre foi muito amigo e protetor. Estava sempre por perto, tinha habilidade em trabalhar com a madeira, fabricou muitos brinquedos para nós, inclusive as varas de pesca. Nessa ocasião em que quase me afoguei, chegou ao solar comigo nos braços. Meu pai, sem compreender o que havia ocorrido, enfureceu-se com ele. Eu estava coberto de lama e em choque. Coube a Pedro explicar que Bento havia me resgatado. Por muito menos vi meu pai alforriar escravos. Vó Palmira, por exemplo, ainda vive aqui por vontade própria, pois recebeu a liberdade quando nos auxiliou a nascer. Por que seu pai não concedeu nenhuma recompensa a Bento? Há mais mistérios entre aqueles que se reúnem numa mesma existência do que supomos, posto que analisamos os fatos tomando como referência os nossos reduzidos cabedais de conhecimentos e percepções da realidade. Onde estaria a causa da repulsa que papai cultivou por Bento desde que pôs os olhos nele? Em uma vida anterior a esta. Henrique continuou. Apesar da situação adversa, alegro-me pela bondade de Deus que nos reuniu. Veja bem, quantas bênçãos. Bento e meu pai não foram amigos, mas de algum modo, apesar da triste condição de escravo e senhor, conviveram sem que uma tragédia ainda maior se abatesse sobre nós. Eu sempre senti receio de Bento, mesmo que ele se mostrasse amigo, e eu não conseguia estar à vontade com ele. Porém,
Ao reconhecer que colocando em risco a própria vida, Bento não hesitou em salvar-me, tal sentimento desapareceu. Ele sempre manteve uma postura estoica, resignado. Respeitou meus pais a ponto de amar seus filhos como se pertencessem à família dele. Conseguiu transpor muitas barreiras dentro do próprio coração. É um vitorioso. Nina ouviu as últimas considerações percebendo que havia mais informação no que não fora dito. Respeitou o silêncio misterioso do esposo indagando. Henrique, ultimamente tenho tido sonhos muito intrigantes. Vejo cenas que se embaralham. Tenho a impressão que visitamos uma jovem de semblante triste e abatido em um grande hospital. Repentinamente, outra época que parece mais distante se interpõe e estamos novamente com ela em Lisboa, andamos pelas ruas tão conhecidas, sorrimos e fazemos brincadeiras. Nesses instantes, ela não tem o mesmo olhar tristonho, mas intimamente a reconheço como a jovem paciente que visitamos. Você não se recorda com nitidez, mas creio que está correta em sua percepção. Tenho tido os mesmos sonhos. Acho que essa jovem tem uma ligação afetiva conosco. Por que permanece em um hospital? Em nossas visitas eu compreendi que está convalescendo, aguardando um remédio mais eficaz que é o esquecimento bendito através de uma nova existência, em um novo corpo. Enternecida, Nina concluiu. Pobre amiga, ela sofre. Gostaria de auxiliá-la. Henrique, sem nada a retrucar, refletia que tais palavras tinham um mau alcance, talvez, ignorado por eles. Disse apenas: certamente Jesus nos concederá a oportunidade que desejamos. Em uma das excursões noturnas em que visitavam Esther, Nina ouviu de Miguel: filha, a tarefa de auxílio a qualquer irmão de jornada assemelha-se a sair com Jesus a semear. Muitas vezes terá as mãos feridas pelas urzes que alastram-se pelos terrenos pedregosos, enfrentará a aridez na incompreensão de muitos corações e verterá suor e lágrimas em esforço extenuante. Mas, desde que se dispõe a amparar sem nada a esperar em troca, sabendo que a colheita pertence ao Senhor da Seara, grande força guiará teus passos e nos refolhos da alma, sublime contentamento te dirá, que antes de tudo, em verdade, trabalha em busca da própria redenção. Cada palavra foi pronunciada em tom de suave persuasão. Nina refletiu. Compreendeu que ao amparar Esther serviria também a Jesus, resgataria a si mesma as faixas mais nobres da vida. Encheu-se de coragem e aceitou. Era o mês de março, a lua cheia inundava de cintilações prateadas o céu do Brasil. Em ouro verde, a diamantina claridade o refletia sobre as águas do rio. Raios miríficos incidiam sobre a floração do cafezal dando a impressão que delicada renda pontilhada com pequeninas flores brancas envolvia os galhos repletos de folhas verde escuras. Quietude e paz envolviam o solar da família Lira Brandão, quando pequena caravana vencendo distâncias entre os dois mundos, aproximou-se da residência, incumbidos de sublime tarefa. Nos braços de Miguel via-se Esther já acometida pelo atordoamento que envolve grande parcela de irmãos reencarnantes. Irmão Ávila entrou nos aposentos de Henrique e o trouxe. A lucidez que o acompanhava em seus desdobramentos espirituais lhe permitiu compreender o momento sublime que vivia. Abraçou o avôzinho, depositando o afetuoso beijo na fronte de Esther. Viu Leopoldo e o enlaçou em um abraço, dividindo com ele a emoção que o tomava de assalto. Observou que recebia um dos terapeutas do hospital que abrigara Esther e o saudou fraternalmente. Adentraram ao quarto, aproximaram-se do leito e após ligeira imposição de mãos, irmão Ávila conseguiu afastar Nina do corpo físico, ao mesmo tempo em que lhe infundia clareza de raciocínio. Abraçada a Henrique, Nina adiantou-se até Miguel e recebeu em seus braços o precioso ser que a partir de então seria parte dela mesma. A anterior aproximação do casal e da jovem estabelecera ligações fluídicas que agora estreitavam-se ainda mais.
Esther aconchegou-se nos braços amigos, aderindo ao corpo espiritual de sua futura mamãe, qual se fosse delicada era sedenta de amparo para crescer rumo à luz. Irmão Ávila moveu as mãos sobre a cabeça de Henrique em delicadas operações magnéticas. Sorria benevolente, ao explicar. O quadro é deveras enternecedor e belo. Ficará gravado no teu inconsciente como parte de um patrimônio sagrado, porém, amanhã não estará fixado em tua memória recente. Devemos evitar quaisquer emoções que possam perturbá-los da grandiosa tarefa que agora iniciam. Miguel, em comoventes palavras repletas de gratidão, agradeceu ao Criador de todas as coisas o êxito que coroava a noite de abençoado labor. A prece conjugada aos mistérios divinos da criação. Qual espetáculo da terra transcende em glórias e honrarias o sublime momento em que contemplamos a maternidade triunfante, vitoriosa sobre quaisquer obstáculos. Capítulo 9. Nascer de novo. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:33. Era um sábado e reencontramos nossas personagens reunidas em mais um momento de preces e estudos em torno da luz imperecível que jorra das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. E certa Elisa. Ela recebera com algum estranhamento a nova doutrina, preferindo permanecer fiel aos antigos hábitos e assim Pedro a acompanhava a missa realizada aos domingos na cidade vizinha. Os demais continuavam com as reuniões formosas e singelas e para tal propósito separaram um dos ambientes da escola de alfabetização. Agrupavam-se cultivando fé ardorosa, boa vontade e disciplina quanto ao dia e hora previamente convencionado, estabelecendo assim um circuito de forças homogêneas que irradiavam energias balsâmicas e atraíam a simpatia de falanges de espíritos esclarecidos. Abnegados amigos espirituais honravam a reunião. Repletos de boa vontade derramavam sobre eles fluidos restauradores da saúde, infundindo-lhes esperança e coragem. Durante a prece, em comunhão com as forças espirituais, recebiam e emitiam halos de luz em ondas que se espalhavam pelo espaço, por toda a fazenda, demarcando fronteiras de proteção espiritual em torno do solar e beneficiando toda a comunidade de trabalhadores. Periodicamente os ceareiros de Jesus traziam necessitados de luz e famintos de pão espiritual, eram espíritos vinculados, ou não, ao grupo. Inúmeras vezes compareciam antigos senhores de engenho e escravos, a maioria, estropiados e enfermiços, sedentos de amparo e luz. Os amigos espirituais impunham a destra sobre a fronte daquele que comentaria a leitura da lição evangélica da noite e o encarnado, inspirado pelo vigoroso pensamento do instrutor espiritual, discorria em belas e inspiradoras palavras que fluíam confortadoras, saturando o ambiente de emanações benéficas, como que anestesiando dores pungentes, magnetismo salutar transformado nos primeiros socorros ofertados aos tristes e desesperançados. Qual reunião na Terra é capaz de granjear e distribuir tantos recursos? Qual banquete é mais farto de bênçãos? Abençoado seja o momento em que a criatura reconhece o próprio valor e deveres perante a consciência, assume responsabilidade sobre si mesmo como criatura de Deus que aí passa a trilhar os caminhos do bem conforme ensinou-nos Jesus. Existirão conquistas mais enobrecedoras. Reunir seus amigos e familiares, meditar sobre as páginas cintilantes do Evangelho do Cristo e orar. Tão simples tarefa que proporciona frutos tão dadivosos. Os desdobramentos espirituais da tarefa ocorriam ignorados por quase todos da pequena assembleia. Apenas Henrique obtinha fugazes registros mediúnicos dos bastidores espirituais. Apesar disso, os notórios benefícios que colhiam os impeliam a persistir, sem necessitarem do fenômeno mediúnico como comprovação para os prodígios realizados pela fé. Naquela noite, porém, seria diferente. Contariam com a presença de Luiz Pacheco Militão, advogado, residente na capital do país,
tornara-se amigo de José Fernandes e Alice. Juntos participavam de um grupo de estudos sobre a doutrina espírita. Convidado a desfrutar de um final de semana no campo, passou o dia a cavalgar pela fazenda, conversando com os colonos e os escravos. Dotado de peregrinas virtudes morais, era um cidadão humanitário, um advogado defensor da abolição, fato que afugentara muitos de seus clientes. Corajosamente, ele permaneceu fiel aos princípios que adotara. Cultivava hábitos simples e assim agia em conformidade com os próprios princípios éticos, sem submeter-se às opiniões dos oposicionistas. Portador de valiosas faculdades mediúnicas que faziam dele valioso porta-voz dos espíritos, tornando-o um instrumento de esclarecimento e consolo. Através da audiência, vidência e da psicografia, a ele era possível descortinar o véu entre o invisível e o mundo material, e de tais possibilidades utilizava sempre com elevados propósitos. Antes que a reunião se iniciasse, Anita aproximou-se de Henrique e falou em tom confidencial. Meu filho, hoje foi um dia incomum. Profunda saudade de seu pai, mesclada à sensação de despedida, deixaram-me angustiado o dia todo, fazendo-me recordar daqueles primeiros dias após a desencarnação dele. Henrique também havia registrado a presença espiritual de Leopoldo. Sem nada adiantar, solicitou a mãe. Confiemos em Deus e aguardemos a reunião. Pedro dedilhava um violão extraindo sublimes acordes. Ao encerrar uma das canções, Henrique o interrompeu e convidou todos para orar. Anita abriu aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo e leu pausadamente um trecho contido no item 5 do capítulo 2, que discorre sobre a assertiva do Cristo: meu reino não é deste mundo. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pedro, que apreciava o entendimento do Espiritismo associando-o aos ensinamentos do Cristo, foi o primeiro a comentar. Jesus frequentemente tratava desses assuntos que transcendiam a vida terrena. Falava de um reino que não era deste mundo e referia-se à necessidade de nascer de novo para que alcancemos uma pureza de coração que nos torne ainda mais próximos a Deus. José Fernandes completou. A crença em uma vida futura é uma das pilastras sobre a qual foi edificada a moral cristã. O Espiritismo revive tal crença, trazendo-nos, não apenas as instruções dos espíritos de alta envergadura moral, mas também o depoimento daqueles que por algum motivo descuidaram de si mesmos, das realidades da vida imortal, e, ao se depararem com a enormidade dos equívocos cometidos, sofrem o remorso e a culpa. Nesse mesmo capítulo temos o depoimento de uma rainha, arrependida de ter considerado a realeza terrena como um bem imperecível, assustou-se ao ver-se despojada de seus bens, chegando a lamentar até mesmo a falta dos súditos para reverenciá-la. Após breves comentários acerca do trecho lido, aproximava-se o momento da prece de encerramento. Militão, o jovem advogado, pediu que todos permanecessem em silêncio mantendo o clima de concentração na lição evangélica e informou a presença de dois espíritos desejosos de se comunicarem. O médium, em silêncio, permanecia imóvel, olhos fechados, dava a impressão que dormia.
Repentinamente, com voz que parecia distante, falou em tom baixo e grave. Vejo dois homens. Um senhor de barbas, cabelos brancos, olhar suave e bondoso. Rodeado de um halo luminoso, pede-me para cumprimentar a todos em seu nome. Diz chamar-se Miguel, solicita que não desperdicem o tempo e façam todo o bem que puderem. Fala sobre a chegada de um ser muito querido aos vossos corações. Renascerá através de Nina Henrique. Diz ainda, que nos lances mais difíceis da existência, ele permanece convosco. Nina, ciente da gravidez há poucos dias, sorriu sonhadora, já amava a pequenina criatura que crescia em seu ventre. Comovida, Anita reconheceu o avôzinho que a amparava desde a infância, recordou os dolorosos tempos após a orfandade e chorou de gratidão pelo desvelado amor com o qual ele sempre a amparou. Após ligeira pausa, o médium continuou. Este senhor está acompanhado de um homem mais jovem, tem porte altivo, lembra a aparência física de Henrique. Pede-nos para deixar uma comunicação por escrito. Através da descrição do médium, confirmada pelas irradiações magnéticas da presença de Leopoldo, sem necessidade de mais palavras que o identificasse, muitos deduziram quem era o comunicante. Assim, o grupo permaneceu unido em suaves vibrações de fraternidade. Ansiosa, Anita tentava manter a serenidade e controlar a dolorosa expectativa. Amparado por Miguel, Leopoldo aproximou-se, tomou a mão de Militão que, sentindo um impulso vibratório no braço, deixou-se levar, transpondo para o papel as frases que surgiam em sua mente com velocidade espantosa, até mesmo para o médium que reconhecia não fazer nenhum esforço mental que permitisse tão ligeiro raciocínio. Concluiu a tarefa e, ao passar os olhos pelas primeiras linhas, interrompeu-se, reuniu as páginas, entregou-as a Anita, dizendo: pertencem à senhora. Avidamente, Anita relanceou os olhos sobre as frases. Emocionada, e revelou aos filhos. É Leopoldo, uma comunicação repleta de referências pessoais e as mesmas expressões ternas que usava. Henrique, leia para nós. Henrique tomou o papel e leu. Querida esposa, eis-me aqui. Volto a vocês, aos nossos filhos. O tempo passou. Mas, em mim ainda vive o encantamento e as preciosas lembranças dos primeiros tempos de convívio, quando redescobri as belezas do Rio de Janeiro através de seus olhos. Enquanto estive na Terra, fui um tanto avesso à religião como o mundo as apresenta, porém, agora, quando me é dada a oportunidade, visito-os durante os momentos de prece, de estudos. Encanta-me saber que desfrutam de conhecimentos tão sublimes e transcendentes, cultivando uma fé capaz de responder às mais inquietantes dúvidas a respeito de Deus e da vida. Continuem. Não imaginam quanto bem fazem por si mesmos e pelos que os rodeiam, inclusive por mim. A bela cidade em que vivo possui uma paisagem exuberante, assemelha-se à flora brasileira. Aqui há lares graciosos, como o de meu pai e de alguns familiares que aqui residem, fazendo-me crer que a morte não extingue os laços de ternura e o encanto da convivência doméstica. Ainda assim, eu prossigo com alguma dificuldade, pois não consigo conceber a ideia de um lar vazio da presença de vocês. Embora eu desfrute de tantas benesses, reconhecidas por mim como imerecidas, descobri que ao um devedor não é possível o refrigério da sensação do dever cumprido. Sentimento este capaz de libertar a consciência rumo aos novos voos. Durante quase 3 décadas usufruí de uma posição de mando, a fim de escravizar homens, e agora padeço de pesados grilhões que me encarceram na culpa e no remorso. Aflige-me saber que honrei mais o título de barão que a consciência imortal. E, então, logo compreendi a necessidade de uma nova etapa de trabalho redentor, para que eu possa reescrever meu passado de desenganos. Teu avô, Miguel, anima-me a tomar novo corpo, aproveitar a oportunidade de saldar antigos débitos, pois estarão na terra alguns corações,
outrora feridos por mim, e a quem sou devedor de amparo e auxílio. Renascerei em outra localidade do Brasil, inspirando-me nos exemplos de Miguel, abraçarei a medicina para que eu desenvolva a compaixão, para que possa servir as classes menos favorecidas da sociedade brasileira e assim refazer as lições perdidas. Amigos devotados, benfeitores de nossa família, asseguram-me que o amor é um forte elo que não se rompe com a reencarnação. Revelam-me que já estivemos juntos em muitas existências e recordam-me que, embora nesta última etapa você tenha nascido na Espanha e eu em Portugal, nos reencontramos no Brasil. Do mesmo modo, no futuro nos reencontraremos e nos reconheceremos. Assim, eu creio. Em minhas recordações só encontro motivos para ser grato. Se algo mais posso solicitar, desejo que compreendam a minha decisão de partir em busca de minha reeducação moral sob a orientação desses abnegados amigos. Encaro uma nova etapa na Terra como uma viagem a trabalho. Recebemos em nosso lar filhos que encheram nossos corações de contentamento e de paz. Peço-lhe que confie neles e realize as renovações necessárias. Abrir as portas da senzala, antes de tudo, será também uma libertação para nós mesmos. Despeço-me. Abracem o Mário por mim, digam-lhe que agradeço o auxílio prestado a vocês em tempos tão difíceis. Que Deus nos fortaleça e abençoe. Leopoldo. Henrique prosseguiu. Surpreendentes informações. Façamos nossa prece. Agradeçamos a Jesus e ao Eterno Pai que nos permite devassar o invisível e, assim, antes que deixemos o corpo físico nos é permitido entrever tantas claridades advindas das provas da imortalidade da alma. Todos se comoveram com o recado vindo de além-túmulo. A carta trouxera um misto de consolo e saudade. Emitindo profundo suspiro, Anita perguntou ao grupo. Ajudem-me a compreender. A culpa o atormenta e ele deseja uma nova etapa, em breve. É isso? Henrique explicou. As informações desta carta são o exemplo vivo do que acabamos de discutir. Vivendo a vida espiritual alargam-se os horizontes além dos acanhados limites da Terra. Sem a névoa provocada pelos anseios da vida terrena, o indivíduo vê tudo de um plano mais alto. Diante dos próprios olhos passa em revista a última existência e, atônito, observa que quase sempre se deixou guiar pelo egoísmo e pelo orgulho. Perante o novo panorama que vislumbra, deplora tais atitudes, lamenta o tempo perdido e assim, tomado de arrependimento, ora e aguarda uma nova chance. Pedro complementou o raciocínio do irmão. Conhecemos meu pai o bastante para saber que, sentindo-se devedor, jamais recuaria diante da possibilidade de alinhar a própria conduta ao caminho reto. Sabemos que protelar um compromisso não impede que a inquietação ronde nossos passos trazendo-nos aflição, em especial no caso dele que sempre foi muito ativo. Ele nos informa que recebeu a orientação para retornar à Terra. Devemos confiar na proteção e amparo que lhe foi concedido, orar para que tenha êxito, confiantes que estaremos reunidos no futuro. Ademais, segundo o avôzinho, em breve alguém querido retornará ao nosso lar. Após o comentário de Pedro, Henrique e Nina foram abraçados em meio a mil felicitações. Militão, compartilhando da alegria reinante, comentou. Uma reunião repleta de confiança mútua, tal atmosfera permitiu que fôssemos portadores de tão comoventes palavras. Outrora os primeiros seguidores de Jesus agrupavam-se a fim de debruçarem sobre antigos pergaminhos que continham os registros dos evangelistas. Certamente que estas assembleias não constituíam apenas de estudiosos, mas antes de tudo, de amigos sequiosos da presença do Mestre. O tempo passou, e agora, através das lições do Espiritismo, revivemos eras longínquas. Reunimos-nos em busca de instrução e do afeto que alimentam o espírito. Reconhecemos que necessitamos um do outro para que a viagem tenha menos solavancos.
Tudo isso me faz pensar que ao receberem-me em vossa casa como um de vossos amigos, em torno de tão sublimes lições, demonstram a interiorização e vivência do mandamento contido em o Evangelho segundo o Espiritismo, espíritas. Amai-vos e instruí-vos. Comentários que denotavam afeição recíproca eram proferidos por mim outro. Anita tudo ouvia sem nada dizer. Quando se recolheu em seus aposentos, leu e releu as notícias que aguardara por tanto tempo. A alegria de sabê-lo entre amigos foi ofuscada pelo atordoamento diante da revelação de que Leopoldo iniciaria uma nova existência. Aceitar aquela carta de adeus, sinalizando nova despedida em tão curto espaço de tempo, era desafiador para quem acabara de descobrir tantas nuances da realidade após a vida na Terra. Os dias passaram. Palmira, já idosa e cansada, partiu suavemente nos braços de amigos espirituais para a vida maior. Embalada pelas poderosas vibrações de gratidão dos companheiros de cativeiro e, também dos patrões, deixou a terra com a fronte aureolada de glórias imperecíveis. Vitoriosa, emocionou até mesmo os tutores espirituais de sua atual existência. Prosseguindo com as atividades rotineiras, mãe e filhos reuniram-se a fim de deliberar sobre novas etapas de trabalho na fazenda. Pedro, com voz que denotava esperança, foi o primeiro a falar. Um dia, que já vem próximo, todos os filhos da África em cativeiro receberão uma notícia feliz semelhante à que papai trouxe aos trabalhadores de Ouro Verde. Que assim seja. Concordou Henrique. Necessitamos tomar decisões importantes. Proponho remunerarmos aqueles que quiserem permanecer conosco. Manteremos as escolas a fim de auxiliá-los a se prepararem para novas empreitadas. Alguns tomarão novos rumos. Não desejarão permanecer em um lugar onde foram obrigados a estar por tantos anos. É preciso contar com essa sede de liberdade. Em contrapartida, muitos europeus chegam ao porto todos os dias. Não será difícil manter a mão de obra nas lavouras. Pedro tudo ouvia atentamente e aduziu. Observamos que a produção de açúcar já não tem o mesmo mercado na Europa. Tal situação poderá ocorrer com o café. São fatos decorrentes do ingresso de outros países produtores das mesmas mercadorias a disputarem os mesmos compradores. Talvez necessitaremos vislumbrar outra atividade que exija um número menor de trabalhadores, como a criação de gado, por exemplo. De todo modo, estejamos tranquilos, uma vez que não almejamos ganhos excessivos. Henrique concordou. Ambos olharam a mãe imersa em silêncio incomum. Pedro indagou. Mãe, o que pensa de tudo isso? Para a senhora a carta de papai tem o valor de uma lei abolicionista ou ainda cultiva receios? Não tenho dúvidas. Minha única preocupação é com nossa segurança. Henrique esclareceu e foi além dos assuntos que discutiam. Continuaremos a tomar as medidas necessárias. Deus e a boa vontade daqueles que permanecerem aqui nos protegerão. Imagino que a despedida de papai é o motivo para que esteja tão tristonha e apática. Anita considerou o alcance das palavras do filho e não se surpreendeu com a perspicácia contida nelas. Ele sempre fora muito atento ao seu estado de ânimo. Sem desejar nada ocultar, concordou. Tenho estudado a doutrina espírita de forma metódica e continuada, mas, corrijam-me se estiver equivocada, uma nova reencarnação, o esquecimento, mesmo que temporário, resultaria em maior distância e separação mais prolongada. Não seria mais caridoso dilatar esse prazo, para que quando voltasse, eu pudesse reencontrá-lo? Henrique sorriu diante da lógica imediatista e questionou. Seria uma caridade para quem? Para com a senhora? Ou para com ele que se debate em crises de consciência ultrajada? Ou para com aqueles que ele está em débito e dele necessitam a fim de reorganizarem suas vidas? Perdoe a minha incompreensão, mas responda-me,
E se fosse Nina retornar com o propósito de assumir compromissos em outro núcleo familiar? Henrique acariciou os cabelos da mãe dizendo: Mãezinha, não tome meu comentário como um desrespeito aos seus sentimentos. É compreensível que sinta falta dele, sei que o anúncio de um adeus mais prolongado é aflitivo. Se estivesse em seu lugar iria doer em mim também, mas creio que procuraria forças na prece para buscar a conquista de um amor mais espiritualizado e o cultivo da esperança de um novo encontro iria aquecer meu coração. Em silenciosa conjectura mental, Henrique recordou as reminiscências sobre a anterior existência dos pais e ponderou de forma justa. Se tal medida não fosse necessária, a ele não teria sido recomendada. Quanto à separação de vocês não seria uma expiação, um resgate de antigos débitos, e também, um modo de valorizar ainda mais a união e o amor que os une. É preciso confiar na justiça divina e no amor de papai. Creio ser este um sentimento forjado em muitas romagens terrenas. Uma afirmativa dele mesmo durante aquela comunicação. As palavras foram ditas com a segurança de quem conhecia alguns fatos do passado. A tensão cedeu lugar ao encantamento e Anita sorri ao perguntar: Então, também pensa que eu e seu pai temos um amor de outros tempos? O que o faz pensar assim? Henrique sorriu misterioso e disse apenas: Construíram uma união conjugal feliz, baseada em tamanha afinidade de gostos e pensamentos, fazendo-me crer que isto não é obra do acaso. Mãe, e nós? Indagou Pedro, precisamos da sua presença alegre. Daqui a pouco receberá um neto e quem sabe? Se Deus assim desejar, Ele nos enviará outros através de Elise e Alice. Imagine nossa casa cheia da graça do riso infantil. Quantas alegrias ainda haveremos de viver? Henrique sugeriu. E o que me diz sobre assumir uma tarefa junto às crianças que frequentam a escola? Seria uma aula semanal, chamaríamos de moral cristã. E qual seria minha tarefa? Nunca fui professora. Caberá à senhora contar-lhes as histórias de Jesus como contava a nós. Ficávamos como que magnetizados acompanhando as narrativas. Eram momentos tão ricos, mais interessantes que quaisquer aulas que tínhamos. Lembra-se desses estudos, Pedro? Lembro-me bem de uma ocasião em que nos contava a parábola do filho pródigo e esclarecia-nos que não devíamos jamais acreditar que Deus nos castiga impiedosamente, enviando-nos a um inferno de penas eternas. Papai, ao ouvir tal aconselhamento, dizia que Padre Antero jamais imaginaria que aqui na fazenda abrigávamos uma pequena herege. Anita sorriu e falou saudosa. Seu pai sempre brincalhão, até mesmo com assuntos sérios. Conversarei com Nina e discutiremos a proposta para as aulas. Quanto aos outros planos, não tenho nenhuma restrição. Anita, quando vivera na personalidade da judia Isabel, sentira-se exilada daqueles que amava, tivera a necessidade de expandir os sentimentos e assim, afeiçoar-se a outros que não fossem os familiares. O Evangelho do Senhor que atraíra de forma poderosa auxiliando à frente aos desafios daquela existência, foi a sementeira fecunda que lhe possibilitou receber as ideias renovadoras contidas no Espiritismo, e que tão de perto lhe falavam ao coração. Raiava para ela uma alvorada nova. Com carinho e entusiasmo passou a planejar e ministrar as aulas com conteúdos baseados na moral do Cristo. Cheia de esperança ensaiava os primeiros passos de abnegação e devotamento ao próximo. Enfim, passou a vivenciar os preceitos cristãos ao sentir que somos todos irmãos, procedentes de um mesmo Pai. Às vezes, rememorava a existência atual, sob nova perspectiva, e era com pesar que recordava a Juca, Rufino e tantos outros escravos que foram vendidos e apartados dos seus. Inevitavelmente surgia a dolorosa certeza, se houvessem cuidado daqueles seres que viveram ali sob a tutela dela e do esposo, tantas dores seriam evitadas.
Quando o remorso a assolava de forma mais pungente, ouvia uma voz interior a repetir as palavras do avô Miguel: não desperdicem o tempo e façam todo o bem que puderem. Fiel ao conselho, passou a auxiliar na escola de corte e costura que ficara ao encargo de Elisa. Vez ou outra ia até a enfermaria informar-se com Lourdinha sobre o estado dos pacientes e averiguar como estava o pequeno estoque de medicamentos. Foi assim, diante dos próprios conflitos conscienciais e do contentamento íntimo advindo da esperança semeada entre as crianças, da gratidão expressa nos olhares dos enfermos, que conseguiu compreender a necessidade de Leopoldo buscar como medida salvadora uma nova etapa da Terra. Nina, gestante, diminuir as atividades na escola de alfabetização. Não raro era cometida por mal-estar físico que prolongava por dias e dias em apatia e melancolia. Apesar disso, semanalmente acompanhava Anita durante as aulas e era com enorme encantamento que ouvia as parábolas contadas numa linguagem vibrante e clara, misturando o próprio entusiasmo e alegria dos pequenos infantes, sem avaliar o quanto estes preciosos instantes, desde já, marcavam a iniciação da educação moral do filho que gerava. Anita, por sua vez, nas horas livres, bordava delicadas peças para o futuro neto, cheia de alegria por ser avó. Com a proximidade da chegada do bebê, compartilhava com a nora e o filho incontáveis expectativas. Tais expansões de afeto envolviam Esther em doces vibrações, proporcionando a ela o insubstituível e miraculoso efeito do amor na reconstrução do perispírito e, consequentemente, na renovação das chances de progresso. Nina nunca se sentira tão próxima à sogra e, certa vez, num arroubo de sentimentalidade, perguntou se poderia chamá-la de mãe. Anita, emocionada com o pedido, recordou que sempre a chamara de filha. Durante o estado de vigília, os vínculos do passado entre o bebê e a família permaneciam ocultos a todos. Porém, Henrique era portador de uma sensibilidade aguçada. A ele não escapou a crescente proximidade entre a esposa e a mãe, levando-o a cogitar que o futuro neto era velho conhecido de Anita. Observava as sutis mudanças emocionais da esposa e concluía que durante a gestação, mãe e filho desenvolviam um elo poderoso o bastante para fazê-los entrelaçar os sentimentos, transcendendo os limites impostos pelo corpo físico e até mesmo o esquecimento de anteriores existências. Comovido, meditava sobre os mistérios da maternidade que permitia uma poderosa vinculação mental entre Nina e o filho que crescia em seu ventre, resultando na imperecível ligação entre mãe e filho, vínculo que perduraria através dos tempos. Na amplidão do espaço sideral, contemplam-se galáxias, nuvens de poeira estelar, gases atmosféricos, moléculas aglutinam-se, expandem, contraem. De uma nebulosa nasce uma estrela. Na Terra, a mulher em parceria com o Criador de todas as coisas prepara a existência de um novo ser. Células aglutinam-se, expandem, contraem. Enamorada, ela tece, com os fios dos mais belos sentimentos, todos os cuidados com que cercará a nova vida. Irradiações restauradoras, benfazejas, capazes de prodigiosos efeitos no filhinho que sequer respirou o ar de uma nova existência. De uma mãe, nasce um filho da luz. Esther retornava à órbita terrestre. Capítulo 10. A vida prossegue. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Paulo, o Apóstolo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15, item 10. Nina olhou o delicado rostinho da filha buscando inspiração para o nome e assim chamaram-lhe, novamente, Esther. Rodeada de carinho e cuidados, a menina crescia. As moléstias típicas da infância que em outras crianças eram facilmente debeladas, nela se prolongavam causando aflições aos pais, avó e tios.
portadora de saúde física debilitada e estado emocional frágil tornavam-na uma garotinha enfermiça. Em muitas noites requeria dos pais longas horas de vigília após o despertar de estranhos pesadelos. Não raro, Nina encontrava pai e filha sentados numa cadeira de balanço. Era Henrique a contar histórias que dissipassem os medos da filha. Esther tinha 4 anos quando a necessidade constante de auxílio médico impeliu a família a residir no Rio de Janeiro. Com tenacidade e renovada esperança, os pais buscavam tratamentos, redobravam precauções, esperançosos de que, a qualquer tempo, tudo poderia se modificar. Esther completou 6 anos. Anita a acompanhava, auxiliava como podia e em alguns momentos sentia-se culpada perante o sofrimento da neta e atribuía a tal sentimento as infrutíferas tentativas de proporcionar a cura. Prosseguia tentando ocultar dos filhos a agonia e a tristeza diante daquela criança doentinha que lhe tocava tão intimamente o coração. Continuou o trabalho beneficente, dividindo o tempo entre a família e as demais atividades. Descobrir a sublime alegria de servir e o exercício da bondade lhe dera motivos novos para viver. Nessa época, foi acometida de pertinaz enfermidade. Em busca de tratamento médico passou a hospedar-se no Rio de Janeiro em casa de Henrique. Certo dia, imerso em lembranças do tempo em que chegou ao Brasil, pediu ao filho para levá-la ao bairro de Santa Teresa, a casa onde vivera com o avô. Alguns amigos haviam morado no imóvel que ainda pertencia a Anita e agora estava desocupado. Anita andou pelos ambientes vazios e comentou com o filho. Parece que foi ontem. Um belo dia abri esta porta e me deparei com seu pai. Nunca mais nos separamos. Por um longo tempo acreditei que fosse ser sempre assim. Henrique percebia a crescente melancolia da mãe. Há dias buscava uma inspiração, um projeto que agradasse a todos e pudesse, ao menos, distraí-los das atuais preocupações. A casa ainda parecia guardar o magnetismo do avô Miguel, tão bondoso. Dirigindo-se à esposa que os acompanhava, revelou a ideia que lhe ocorrera. Nina, notei que a rua é silenciosa, esta casa é agradável, tem um quintal amplo, pomar, um gracioso jardim. Não lhe parece um lugar mais adequado para Esther? Poderíamos fazer algumas adaptações, restaurá-la. Nina compreendeu a intenção e incluiu a sogra na conversa. Posso contar com a senhora, mamãe? Precisarei de seu auxílio a fim de prepararmos um novo ambiente para Esther. Anita aderiu ao projeto e durante 2 meses dedicaram-se à reforma do novo lar. Os dias foram mais movimentados, porém, Anita definhava a olhos vistos. Pedro passou a visitá-los mais frequentemente. Em vão Alice tentou levá-la para sua residência. Era um sábado e estavam todos juntos como outrora. Reuniram-se, leram o Evangelho, comentaram a lição e oraram. Pedro e Elisa tinham um belo rapazinho de 4 anos. Alice e José Fernandes chegaram acompanhados do filhinho de 2 anos. Elisa continuava a seguir os dogmas da tradição católica, mas, ao longo do tempo, simpatizara com os preceitos da doutrina espírita e passou a participar das reuniões. Anita aproveitou o momento de oração e pediu aos filhos: Meus filhos, já fazem tanto por mim, lamento ocupá-los com tantos cuidados, mas gostaria de lhes fazer um pedido. Quando Zefina manifestar o desejo de sair da fazenda, ofereçam-lhe recursos que possam ampará-la. Recordo que vendemos Rufino e Juca. Incomoda-me o fato de estar diretamente envolvida na infelicidade dela. Tentei aproximar-me nos últimos tempos, mas não consegui. Sinto que ainda existem alguns bloqueios emocionais nela e por que não dizer, em mim também, que nos impedem de sermos mais próximas. Logo não estarei mais aqui para algo tentar. Esther parecia distraída com uma bonequinha nas mãos, mas de forma surpreendente, comentou. Minha avó vai viajar. Eu irei também.
Por alguns instantes todos permaneceram atônitos, até que Elisa, recuperando-se do choque, desconversou e chamou as crianças para a última refeição do dia. Dias depois, diante da dor dos filhos e netos desejosos de prolongar o convívio, de estarem juntos por mais um tempo, Anita fechou os olhos do corpo físico. Ao aproximar-se das sublimes verdades contidas na doutrina espírita, observa-se que os efeitos produzidos pelo conhecimento resultam em diferentes consequências. Aos curiosos, interessados nos fenômenos mediúnicos, alguns estudam, memorizam, recitam, entusiasmam-se com a beleza e veracidade contidas nas comunicações dos espíritos. Mas estes, por enquanto, apenas se instruíram. Tais conhecimentos não os tornam menos egoístas nem menos orgulhosos, e assim prosseguem sem maiores alterações em suas atitudes. Há outros que vão além. Sensíveis, sentem-se profundamente tocados com a grandeza das verdades reveladas, amadurecidos, aproveitam o facho de luz que lhes aponta caminhos novos, enchem-se de coragem e de boa vontade, buscando conhecer-se e transformar-se consoante a luz das novas revelações. Consolados, prosseguem consolando outros, enfrentando as dificuldades, dando pouca importância às contrariedades da terra, porque veem tudo de um plano mais alto. Ao longo dos últimos anos, Anita meditou sobre estas considerações, expostas em vários livros do Pentateuco kardeciano. Desejou reformar-se. Trabalhou ao fim de pertencer ao último grupo. Embora ainda necessitasse palmilhar longa trilha em busca da própria regeneração, cultivara uma fé renovadora. Os últimos anos, férteis em descobertas sobre si mesma, levaram-na ao desejo de alinhar a própria conduta às leis divinas que regem o universo. Tal anseio da alma foi a alavanca que a impulsionou durante o tempo em compartilhou algo de bom e belo ao serviço do bem de todos. E assim, partiu levando consigo doces vibrações de afeto e gratidão irradiadas por aqueles que receberam de suas mãos pequenas dádivas de atenção e carinho. Daqueles beneficiados partiam energias salutares que a impregnavam de doces vibrações e renovada esperança em si mesma, no quanto poderia contribuir na construção de caminhos novos. A renovação das disposições íntimas não apenas a fortalecera para a grande mudança, como em muito suavizaria os desafios da próxima existência. E agora, iniciaria nova etapa. Como se assistisse a um filme que começasse pelo fim, Anita reviu a última existência em cada minucioso detalhe e julgou que sonhava. Regozijou-se ao rever a última década de sua vida e, satisfeita, sentiu que a antiga baronesa dera lugar àquela que desejava ser amiga e irmã. Após o que lhe pareceu um longo sono restaurador, despertou em um quarto simples. A agradável luminosidade banhava o ambiente silencioso e acolhedor. Viu algumas flores em um bonito vaso e imaginou estar em uma casa de tratamento. Médicos e enfermeiros entravam e saíam do quarto, atendiam-na cheios de solicitude e indagações sobre o seu bem-estar. Desejava perguntar onde estavam os filhos que não lhe visitavam, mas temeu a resposta. Estivera tão doente e sem esperança de melhoras, teria desencarnado. Apalpou-se e não notou nenhuma diferença. Com o passar dos dias sentiu-se melhor e as dores desapareceram. Renovadas energias enchiam-lhe de vontade de viver e sentir-se curada da doença que lhe tirara a vitalidade. As dúvidas lhe martelavam o cérebro, pois ao perguntar aos médicos sobre o lugar onde se encontrava, a resposta era sempre a mesma: entre irmãos, entre amigos. Até que, dias depois, no vão da porta surgiu um rosto conhecido e amado, era o avôzinho Miguel. Entre sorrisos e lágrimas o abraçou e a sua presença bastou para saber que não estava na terra. Trocaram impressões. O bondoso ancião pediu que não se exaltasse e logo poderia deixar a unidade hospitalar. Anita não se conteve e perguntou: quando poderei rever meus filhos? Henrique e Nina passam por grandes dificuldades. Precisamos ajudá-los.
O avô olhou cheio de compreensão e respondeu com um sorriso. Acompanhamos tudo com muita proximidade. Estão vencendo dolorosa etapa e não estão sós. Todos os esforços concentram em atenuar a dor que diante da atual situação é inevitável. Esther continua sendo uma paciente dos médicos que atendia antes de reencarnar e eles visitam-na frequentemente. Acalma-te e pensa em tua própria recuperação, pois, estar bem é uma condição para sair daqui e auxiliar a outros. E meus pais? Seguem o difícil caminho de reconstrução dos próprios destinos. Tua mãe está iniciando uma nova reencarnação, apesar das dificuldades que enfrenta, conta com o apoio de abnegados irmãos. Anita fez alguns cálculos mentais. Há quase 50 anos a mãe desencarnara de forma trágica, meio século de dificuldades. E Leopoldo? O avô já esperava a pergunta e respondeu reticente. Não ignoras o paradeiro dele. Está em nova etapa de trabalhos redentores e deve ser resguardado de qualquer influência que o distraia dos compromissos assumidos. Por algum tempo a tua tarefa será aceitar que só poderá aproximar-se dele em pensamento, através de preces que o fortaleçam e o auxiliem a renovar o próprio coração. Quanto tempo? Um tempo que te concederá a valiosa oportunidade de exercitar a paciência, indulgência, enfim a humildade. Anita meditou no significado daquelas palavras e no quanto necessitaria de força e coragem para enfrentar o que parecia ser uma eternidade de separação imerecida. Agitava-se em pensamentos contraditórios. Intimamente reconhecia a dádiva de ali estar, amparada pelo avô e desejava não se queixar, mas sem conseguir refrear a ansiedade acabou por perguntar. Avôzinho, onde posso encontrar explicações para essa situação? O avô respondeu com outra indagação. É lícito desejar auxiliar os filhos, obter notícias dos demais. Mas, como investigar o passado quando, ainda, há tantas pendências atuais aguardando tua atenção? Anita baixou os olhos suspirando infeliz. Miguel acariciou-lhe os cabelos, enternecido. Observou. O que é isso? A nova caminha da mal começou e já esmoreces. Estás vivendo em uma bela cidade, cujas belezas naturais, cultura, comunidade, ainda não conheces. Cogitas ideia de eternidade sem a devida apreciação do tempo que corre celere e tudo modifica para melhor. Logo mais receberás teus filhos aqui. Precisamos pensar em preparar-lhes um lar, não te parece um bom motivo para lutar? Voltemos ao Rio de Janeiro. Mesmo abalados, os familiares de Anita continuaram suas vidas. Henrique e Nina prosseguiram com os planos de se mudarem e logo passaram a habitar a casa de Santa Teresa. Escassearam as visitas à fazenda. Aproveitavam os períodos em que Esther manifestava pequenas melhoras e faziam ligeiros passeios na bela orla marítima. Pedro e Alice constantemente os visitavam. Muitos escravos libertos viviam na capital. Era comum encontrá-los como barbeiros, carpinteiros, sapateiros. E alguns vagavam sem rumo. A cidade fervilhava. Escravagistas temiam. Os abolicionistas sonhavam, todos aguardavam o grande dia em que o imperador finalmente se renderia aos anseios libertários. Henrique dirigia a casa de exportação. Continuava com os estudos acerca do espiritismo e escrevia artigos divulgando os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Tal rotina prolongou-se por 2 anos. Naquele período, Esther começou a ter febre. Apresentar manchas pelo corpo, extrema palidez e profunda apatia. No decorrer dos dias vindouros tais sintomas resistiam a qualquer tratamento. Através de informações fornecidas por Luiz Militão, Henrique soube da existência de um médico espírita, conhecido pela bondade e por fazer da medicina um sacerdócio de amor.
Era também um trabalhador da seara espírita e mais tarde passaria a ser conhecido como o apóstolo do espiritismo no Brasil. Esther não mais se levantava da cama e Dr. Adolfo Bezerra de Menezes atendeu ao pedido de Henrique e foi visitá-lo em casa. Os pais relataram os sintomas e, vez ou outra, o facultativo fazia pequenas intervenções esmiuçando algumas informações. Compadecido diante do infortúnio da família, procedeu a minucioso exame, enquanto conversava com a pequena paciente, entre um gracejo e outro até que conseguiu arrancar um débil sorriso da doentinha. Diante de um diagnóstico considerado grave, se um médico pudesse fazer um pouco, um amigo poderia fazer muito. Durante outras visitas, Dr. Bezerra ministrava paliativos que diminuíam os incômodos físicos de Esther e, sempre que podia, aceitava o convite para sentar-se à mesa do café ou do chá da tarde. Partilhavam dos ideais abolicionistas e da adesão à doutrina espírita. Tais afinidades retinham o médico em afável palestra e assim, ele e Alice demoravam um pouco mais a confortar corações aflitos. Numa dessas ocasiões, após o ritual de cuidados dispendidos a Esther, Henrique percebeu que o médico desejava aprofundar-se nas informações acerca do estado de saúde da filha e pediu-lhe que nada lhe ocultasse. O bondoso médico respondeu com a afabilidade de sempre, sem ocultar o pesar. Meu amigo, creio que já percebeste o quanto a medicina da Terra ainda é precária. Apesar de todos os esforços envidados, não conseguimos deter a marcha inexorável da doença. É preciso coraçar o coração de confiança irrestrita em Deus e buscar o remédio em Jesus, que é o médico de todos nós. Também sou pai, sei o quanto te custa a sensação de impotência ao ouvir tais palavras. Porém, diante dessas enfermidades atrozes em tão tenra idade é preciso considerar que a causa profunda situa-se em anteriores existências. Digo-te isto com muita tranquilidade, sabendo que és um estudioso das obras do emérito professor Allan Kardec. Henrique assentiu com a voz que denotava a emoção que lhe tomava a alma, narrou todos os encontros que tivera em espírito ao visitar Esther, o encontro com o pai e o avô e finalmente disse: sei que seria muito perturbador saber com absoluta certeza que minha filha Esther é a mesma jovem que eu visitei. Mas, desde que ela nasceu enfrentamos muitas dificuldades e a busca por respostas é inevitável. Quanto mais lutamos, quanto mais os padecimentos se agravam, surge em meu coração o sentimento de que ambas são o mesmo espírito em duas etapas terrenas. Era um fim de tarde. Estavam sentados em um agradável terraço. Henrique contemplou o céu e continuou em seu desabafo. Ansiamos por rebentos perfeitos, distraídos das realidades da vida imortal. Porém, sabemos que diante da lei de causa e efeito que nos rege os destinos, receber um filho portador de quaisquer condições consideradas anormais é acima de tudo um gesto de caridade. Primeiramente conosco que procedemos da retaguarda, enleados em uma teia de compromissos pendentes e somos agraciados com a sublime oportunidade do resgate. Ademais, oferecemos solicitude redentora ao outro. Tenho refletido nesses assuntos em busca de respostas consoladoras. O ancião ouvia atentamente, demonstrando que também se comovera com a história e ponderou. Se assim sentes, procure confortar-te sabendo o quanto vos foi confiado e o quanto o retribuem ao proporcionar ilimitada ternura nos cuidados para com a pequena Esther. Quão poucos compreendem e aceitam a maternidade e a paternidade em condições adversas. Tiveste a oportunidade de ver as condições de um espírito que sofre aguardando uma chance para o refazimento das próprias energias. E agora oferece a ela a oportunidade do recomeço rumo ao glorioso destino de plenitude espiritual para o qual todos nós estamos destinados. Henrique continuou a ouvir as palavras que lhe apaziguavam a sede de consolo. Um dia, todos os pais e mães da Terra saberão que, desde a fecundação da célula reprodutora feminina, a eles foi concedida a tarefa de resguardar um filho de Deus. E mesmo que a gestação não chegue a termo,
mesmo que contrariando expectativas felizes, e o feito reencarnatório se encerre antes que o nascituro tenha tido forças para o primeiro vagido. Ainda assim é uma vitória. Ainda que aos olhos do mundo sejam apenas pais sofridos em seus anseios frustrados, são grandes e prestigiosos diante de Deus, pois no santificado trabalho de gestação permitiram alívio de muitos padecimentos. O médico amigo encerrou dizendo: bendito seja o ventre materno. Benditos sejam o colo e a força de um pai. Guardam em si a possibilidade, demasiado sublime, de aproximar um tesouro a Deus. 13 de maio de 1888. Liberdade aos filhos da África. Aquele foi um acontecimento longamente esperado e convertera-se em um momento de festa e júbilo espiritual no Brasil. As irradiações de alegria partiam de incontáveis corações. Abriram as senzalas. Foi como se as portas de um mundo feliz fossem também abertas. Espíritos luminosos desceram à terra numa grande celebração em honra à liberdade e dignidade humana. Henrique e sua família, porém, viviam um difícil momento. Em casa, Esther libertou-se do cativeiro de um corpo doente. Deixou no passado muitas aflições e seu envoltório físico absorvera boa parte das negatividades que outrora lhe depauperavam o equilíbrio impedindo que progredisse. Anita, Miguel, Palmira e muitos outros amigos espirituais permaneciam no recinto onde ocorria o velório. Henrique orava e percebeu a mãe ao seu lado. Extraordinário conforto espiritual lhe invadiu a alma ao notar que ela permanecia em espírito, todos os instantes, junto a eles. Nina buscou apoio no esposo. Henrique, de certo que Jesus não nos deixaria sozinhos em um momento como esse. Henrique tinha a voz embargada ao enlaçar os ombros dela e respondeu: jamais. Sua mãe e Esther eram tão amigas, creio que, se foi possível, ela veio receber Esther. Ela está aqui. Nina confiou irrestritamente no que ouviu e uma serenidade profunda envolveu dando-lhe calma. Miguel agasalhava o corpinho espiritual de Esther nos braços e antes de se retirar, impôs a destra sobre a fronte de Nina e sussurrou-lhe aos ouvidos: tende bom ânimo, minha filha. Recorde as palavras de Gabriel a Maria, mãe do Salvador: o Senhor é contigo, como a ensinar a todas as mães da terra que elas não estão sozinhas.